ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por par a Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobrei mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? Eles lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e não contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar corretamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a lançar João no cárcere. Até. Muito bem. Vamos orar? Senhor, nós louvamos, nós bendizemos ao teu nome. Nós te agradecemos pelo privilégio de poder estar reunidos como igreja, adorar o Senhor, e também por poder livremente ter acesso à tua palavra, que nos ensina, ó Pai, que nos corrige, que nos mostra o caminho pelo qual é do teu desejo que devemos andar. Que o teu Santo Espírito capacite a cada um de nós a compreendermos as tuas verdades, ó Pai, a fim de que elas possam ser guardadas na nossa mente, no nosso coração, que elas possam ser vividas por cada um de nós. É o que nós pedimos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, Evangelho de Lucas, volta para mim, Claudinho, no verso 1, por favor. Capítulo 3, a partir do verso número 1. Bem, Lucas, né? Todo mundo sabe que Lucas não era um discípulo de Jesus, né? Entre os seguidores de Jesus, todos eles judeus, Lucas foi
era um médico, depois um historiador, que passou a relatar todos os acontecimentos do período da época de Cristo, né? Eles eram contemporâneos, né? Lucas e os discípulos. Lucas foi alguém que teve uma trajetória muito intensa com Paulo depois, né? Alguém que viveu intensamente o ministério de Paulo. E Lucas aqui vai relatar um pouco do ministério, rapidamente, do ministério de João Batista, né? Quem era João Batista? Vamos lembrar que João Batista era filho de quem? Quem sabe? Quem que é o pai de João Batista? O pai e a mãe dele? Tem, gente? Isso é importante a gente saber. João Batista é filho de quem? Zacarias e Isabel. Certo? Quem que era Isabel? Isabel era quem? Hã? Era o que de Maria? Prima? Isabel era prima de Maria, né? E diz a palavra de Deus aí mesmo, no Evangelho de Lucas, no comecinho, que Zacarias e Isabel também não podiam ter filhos, né? E já sendo eles já de idade, Isabel, já bem idosa, concebeu alguém que, né, que já não podia mais ter filhos, mas Deus proveu a João Batista como filho, né? E logo depois aquela passagem que a gente já conhece, né, que Maria, sabendo que Isabel, sua prima, estava grávida, foi visitá-la, não é isso? E quando tem um encontro lá das duas primas, né, Isabel já chama Maria de bendita entre as mulheres, né? Porque o menino já estremeceu no seu ventre, porque o Senhor Jesus também já havia sido concebido, né? Mas João Batista é alguém que foi também escolhido por Deus, separado por Deus, e o próprio Jesus depois vai dizer algo muito importante, que não tinha ninguém mais importante nascido de mulher do que João Batista. Só para a gente entender a importância de João Batista. E quem era João Batista? Foi alguém escolhido por Deus, alguém enviado de Deus, podemos dizer assim, né? Para fazer exatamente aquilo que esse texto mostra. João Batista vem anunciar a vinda de um Messias, vem preparar o caminho. É aquele que vem falar a respeito disso, né? João Batista era alguém que vivia no deserto, né? Esse texto não vai falar disso, mas tem outros textos que vão falar disso. Era alguém com uma vida muito peculiar. Vivia no deserto, vestia as roupas, né, de animais, ele gostava de umas roupas diferentes. E era alguém que comia só o quê? Ele gostava de gafanhoto e de mel, né? Ele era alguém que tinha um costume alimentar diferente. Ou seja, desde o começo já dava para perceber que ele era alguém diferente, né? É alguém que foi escolhido por Deus e preparado para anunciar o Evangelho do Reino de Deus. Qual que é o cenário? Por que quando no comecinho aqui, né, no verso 1 e 2, Lucas vai expor essa questão política? Então primeiro ele fala, no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César foi alguém antes de Júlio César, aliás, depois de Júlio César, alguém que herdou o reinado, né? Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia. Pôncio Pilatos era então, vamos pensar ali, Tibério César é como se fosse o presidente de uma nação, né? Mas era o imperador romano. E Pôncio Pilatos era governador da Judéia, ele que era o governador da região, como se ele fosse o governador de Minas, vamos pensar assim, né? E Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites e Lisânias, tetrarca da Abilene. O que é o tetrarca? Alguém que comandava uma região menor. Vamos lembrar que Jesus, né, esse Herodes aqui,
Herodes Antífos, filhos do grande Herodes, né? Porque o Herodes mesmo, aquele Herodes que mandou matar os meninos quando Jesus nasceu, já tinha morrido. E ficou o filho dele, que era tão bonzinho quanto ele. Tá? Então, esse Herodes era tetrarca da região da Galileia, irmão de Filipe, tetrarca da região de Etureia, Traconites, Lisandros, tetrarca de Abilene. Verso 2. Sendo que, agora, ele já mostrou o cenário político, né? Que eram aqueles homens, tudo gente boa que estava governando lá. E depois, sendo aqui um cenário religioso. O que é o cenário religioso? Como que era constituída a religião naquele tempo? Pelos sacerdotes e pelos sumos sacerdotes de Israel, certo? Não está falando aqui do Império Romano, tá? Está falando da região da Galileia, da religião ali de João Batista. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. Oh, mas que estranho, não tinha só um sumo sacerdote? Não é isso que a gente sempre aprendeu? Na verdade, o Caifás era genro do Anás. Só que o que acontecia? O Anás foi o sumo sacerdote primeiro. E depois, como ele ficou bem velho, mas ele não queria largar o posto, né? Como se diz assim, o poder. Né? E ele indica, por uma questão de idade, o genro, mas continua sendo ainda quem dava as ordens. Então, o Anás, ele era mais ou menos um pau mandado. Né? E o que é importante a gente saber? Quem se lembra? Né? Quando Jesus foi preso, lá, enquanto ele estava lá orando, primeiro ele foi levado para quem? Quem sabe? Quando os judeus prenderam Jesus, ele foi levado para quem? Jesus teve 4 julgamentos, gente. Viu? 4. Os primeiros foram para esse aqui, ó. Levou para o Anás. Só que o Anás, coitado, era meio que o pau mandado do negócio. Ele falou assim, esse assunto é muito grave demais para mim resolver. Vou mandar para o Caifás. Né? E ali teve o outro julgamento. Depois que ele foi, passou para quem? Para mão de quem? Pilatos. Né? E foi sendo ali, né, levado caso a caso para que ele pudesse ser então condenado. Mas de fato nós sabemos que Jesus foi condenado por quem? Pelo povo. Né? Porque o povo podia muito bem, né, ao invés de escolher Barrabás, ter escolhido Jesus. Não é isso? Então nós sabemos que de fato, de verdade, Jesus foi condenado pelo povo judeu, mas na sua plenitude total, Jesus foi condenado pelos meus, pelos seus pecados e pela vontade de Deus, que esse era o propósito dele. Então não adianta a gente ficar brabinho nem com a Anás, nem com Caifás, nem com Pôncio Pilatos, nem com Herodes, nem com ninguém. Foi o próprio Senhor que se deu pelo seu pecado, e foi por isso que Jesus foi crucificado. Muito bem, mas voltando ao cenário, né, só para a gente ir, por que ele cita toda essa parte? Para entender como o cenário da época era complicado. O Império Romano estava ali, dominando toda a região da Galileia, né, só gente bom, Pôncio Pilatos, Herodes, aquela turminha toda ali, os governadores, né, governando aquele tempo. E no cenário, aqui também no cenário religioso, Anás e Caifás, sumos sacerdotes, que a gente já conhece, né, se você for procurar no livro de Marcos, vai falar um pouco mais sobre o comportamento desses homens, enfim. Mas o que é importante a gente entender? Era um cenário difícil, um cenário complicado. E aqui, na parte B do verso, diz uma coisa muito importante. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Irmãos, só para vocês entenderem, o Antigo Testamento termina em qual livro? Qual que é o último livro do Antigo Testamento? Hã? Malaquias. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias era o último que então? Profeta. De Malaquias até chegar
chegar aqui, nesse momento aqui, sabe quanto tempo tem? Quem chuta mais ou menos? 400 anos. É um período chamado, o período testamentário, né? Ou seja, é um período onde Deus, durante 400 anos, não falou mais, falou com o último profeta Malaquias, e depois ele fica 400 anos sem falar com ninguém, irmãos. Então, a gente entende que esse período até Malaquias, né, é o período que a gente entende que cessou o ministério do quê? Um ministério do Espírito Santo, que é o ministério da revelação, onde Deus se revelava diretamente aos homens pelos profetas. Deus falava com os profetas, né? E agora veio aqui a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. E até aqui, até esse período aqui, ainda Deus continua falando, porque ele veio falar com João Batista. E eu fico imaginando, né? Depois de 400 anos, sem Jesus, gente, 400 anos não são 4 anos, nem são 40. São 400. Quantas gerações se passaram ali, né? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, decide, como eu falei, enviar João Batista. João Batista foi alguém enviado por Deus. Isabel não podia ter filhos, já sendo velha, idade, Zacarias também, mas Deus decide enviar João Batista, né? Para que ele pudesse exatamente fazer aquilo que nós vamos ver agora. Veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Verso 3. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Pronto. Qual que era o cenário? 400 anos, o povo já tinha a lei? Tinha. Já tinha ali no Antigo Testamento? Tinha. Mas não tinha nada novo sendo falado a respeito. O Messias já havia sido predito? Já. Os homens esperavam o Messias? Já esperavam. Mas imagina, 400 anos de um silêncio tremendo. E de repente, Deus envia, chama João Batista, fala com ele. E diz aqui o texto que ele começou então a percorrer a vizinhança do Jordão. Jordão, lógico, né? Do Rio Jordão. Pregando o quê? Batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E aí eu fico imaginando, que situação fácil de João Batista. Depois de 400 anos, né, sem ninguém que está falando, sem ninguém. João Batista, alguém, um homem estranho, com um comportamento estranho, com uma roupa estranha, com um jeito de falar diferente, que vivia no deserto, que se alimentava de mel, gafanhoto, começa a andar falando o batismo de arrependimento. Como será que o povo... O que o povo achou, será, de João Batista? É louco. O que esse homem que mora lá no deserto, provavelmente andava com um pedacinho de pau na mão, comia gafanhoto, com uma roupa estranha, nem banho direito tomava, era o quê? É a mesma coisa, fala assim, ó, tem um mendigo na rua aí, falando aí e tal. Mas João Batista era alguém, primeiro, já, como eu disse, enviado por Deus, separado por Deus, sabia que ele tinha um ministério. E Deus, né, fala com João Batista. Né? O texto aqui não vai explicar exatamente, mas todos nós já temos ideia do que Deus falou com João Batista. Né? Que ele devia anunciar quem? O Evangelho. Mas que tipo de Evangelho? E isso é importante a gente entender. Por quê? Porque hoje em dia o que a gente vê, né, e olha que não é alguém como João Batista, os líderes religiosos, entendidos, anunciando que tipo de evangelho? De arrependimento? Não.
Porque o evangelho de arrependimento é o evangelho o quê? Difícil de ser aceito. O evangelho do arrependimento é o evangelho que causa o quê? Impacto negativo nas pessoas. E João Batista, ele saiu pela circunvizinhança. E aí eu fico imaginando o modelo, né? Que é o mesmo modelo que a gente tem hoje. Às vezes a gente é muito prático, né? De frequentar a igreja, fácil, de vir na igreja, de ser religioso e tal, mas não dá um passo, às vezes, para falar do evangelho do vizinho. E mais do que isso, mais do que falar do evangelho, falar do evangelho do arrependimento. Mas por que João Batista foi alguém que Deus... Por que teve que preparar alguém? Esse é o ponto. Por que Deus enviou alguém para preparar? Foi exatamente por isso. Porque João Batista ele queria causar nas pessoas uma reflexão do que de fato, de verdade, era a vinda do Messias. Porque os judeus até hoje, irmãos, eles esperam Jesus, não é verdade? Por que eles não aceitaram Jesus? Porque para eles Jesus tinha vindo como um rei, como alguém poderoso, importante, que ia governar. Mas João Batista veio anunciar Jesus como? Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, se a pessoa não entender que ela precisa se arrepender de seus pecados, não tem como receber Jesus. Então foi para isso. Olha o que vai falar. A parte B, verso 4. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Bom, João Batista já tinha sido o quê? Profetizado pelo profeta Isaías, né? E ele vai falar: voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto, lugar onde João Batista vivia. E a sua circunvizinhança, é difícil essa palavra, vamos trocar por vizinhança, né? E a sua vizinhança. Voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, já havia sido profetizado que João Batista ia ser alguém que ia ser alguém enviado para preparar o caminho de quem? Do Senhor. Porque qual que era o comportamento? Número 1, endireitai as suas veredas. Verso 5, olha para mim. Olha o que estava profetizado já pelo profeta Isaías. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. Irmãos, o que significa essa analogia aqui? Será que ele está falando aqui de serviço de terraplanagem? Não, né? Lógico que não. Então o que ele está falando aqui? Todo vale será aterrado. O vale tem sentido de quê? De depressão, de um lugar de ruína, de pecado. Ele vai ser tampado. O pecado vai ser encoberto. O que mais? Nivelado todos os montes ou outeiros. O que são os montes ou os outeiros? Aqueles que estão acima, aqueles que são grandes. E ele vai dizer o seguinte: a partir de Jesus agora vai ser nivelado. Quem se acha que é orgulhoso, que é grande, vai ter que se quebrar diante de Deus. E aí a coisa vai ter que ficar. O que é nivelado? Igual. Irmão, e o sentido máximo do Evangelho é justamente esse. Numa igreja, ou no cristianismo verdadeiro e puro, é o lugar onde um bilionário entra, e se ele for diácono, ele tem que servir a cadeira da água para um mendigo que entra dentro da igreja. É a mesma coisa. Não é isso? Não é esse o sentido do Evangelho? Aqui é um lugar que nivela as pessoas, irmão. Aqui não tem mais pecador, menos pecador, mais rico, menos bonito. Não, aqui é todo mundo pecador diante de Deus. Esse é o propósito de Cristo.
Cristo veio para quê? Aterrar o vale e nivelar os outeiros, ou seja, a partir de Cristo, diante de Deus, todos têm que ser o quê? Iguais. E João Batista, por isso que ele vem pregar o evangelho do quê? Do arrependimento, ou seja, sem arrependimento, não tem como ser cristão de verdade. Sem se arrepender das suas falhas, do seu pecado, você nunca conheceu o que é o evangelho na sua essência. E qual que é o grande problema hoje, irmãos? É que o evangelho que é pregado não é o evangelho do arrependimento. E as pessoas vêm para Cristo, mas sem entender a premissa de ser cristão, que é deixar de ser quem era. Né? Então o negócio que fala assim, Deus te aceita do jeito que você é. Mentira. Deus ele te recebe do jeito que você está. Isso é uma coisa. Agora, te aceitar do jeito que você é, não aceita. Senão não precisava Cristo ter morrido. Não precisava ter graça, não precisava ter cruz, não precisava. Por quê? Então Deus não aceita do jeito que você é. Deus te recebe do jeito que você está. Mas para quê? Para que haja o quê? Arrependimento, transformação e uma vida madura diante de Deus. Esse é o objetivo. E Jesus vinha justamente para quê? Irmãos, Jesus veio para quem? A Bíblia diz que ele veio para quem? Para nós, para a igreja? Não, Jesus veio para quem? Para os judeus. Que era esse povo aí, irmãos. Então, quer dizer, tem uma dúvida. Então, quando Jesus voltar, ele vai voltar lá para o povo dele. Na vida dele vai ser lá Em Jerusalém. Isso. Se Deus quiser, a gente não vai participar disso. Porque nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, a gente acredita que a igreja vai ser arrebatada antes da volta de Jesus e da tribulação, né? Porque lá eles acham então que o Messias ainda não veio. Não. Jesus não veio, né? Eles estão esperando ali. Estão esperando. Jesus vai lá. Isso. E aí o que vai acontecer? Quando eles estiverem totalmente cercados por todas as nações, é o que diz a palavra de Deus, quando eles não mais tiverem para quem recorrer, é aquele texto, né? Que diz, toda língua confessará e todo joelho se dobrará. Quando fala todo ali, irmão, é justamente falando especificamente da nação Israel. Porque eles não se dobraram diante de Jesus. Mas quando eles veem que não tem mais jeito para quem recorrer, eles vão ter. Por isso que aquele texto chama bem Davi, né? Vem, Senhor, Maranata, vem, Senhor Jesus. É aquela história, né? É igual o ateu que está andando de avião. Aí de repente o piloto anuncia lá que o avião vai cair e fala assim, ai meu Deus. Ai meu Deus, não tem mais não. É lindo ser ateu quando está tudo bem, né? Mas o avião está quase explodindo, ai meu Deus. Então, a história de Israel se confunde basicamente com isso, né? Porque até hoje eles não reconheceram Jesus, não entenderam quem era Jesus, mas um dia. E irmãos, isso é muito importante, viu, da gente entender. Porque o meio amilenista, né, que não crê no milênio, que não crê naquilo que é a expressão real que a gente entende de Apocalipse, já disse que nós estamos vivendo o milênio, que o reino é no coração do homem, não real, não material. E aí confunde tudo isso, né? E a volta de Jesus é apenas algo, vamos dizer assim, como se fosse a parte perfeita de um show, né? Jesus vai voltar, tudo vai ficar lindo, maravilhoso. Não, gente. O propósito é outro. O seu povo não aceitou. Porque isso que a Bíblia fala que nós como igreja somos filho o quê, gente? A igreja é filho o quê de Deus? Adotivo. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos filho adotivo. O filho mesmo, de verdade, é o filho rebelde que está longe. Isso que fala lá em Hebreus.
né? Que ele não veio para os seus não o receberam. E nós somos beneficiados, porque agora, pela graça de Deus, nós somos o que? Adotados como filhos. Mas quem que os judeus acharam que Jesus era, então? Um profeta. Um profeta. Menos o filho de Deus. Menos o Filho de Deus. Mas ele vai voltar, né? Por isso que agora ele não vai voltar mais como cordeiro. Agora ele volta como o quê? Como o leão. E olha o que vocês vão ver. Olha, olha, vamos seguir aqui, que vai dar a noção exatamente disso que a gente está falando. Verso 6. Eu falei 5, né? Tá. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá o quê? A salvação de Deus. Quem está escrevendo isso aqui? Profeta Isaías, lá no Antigo Testamento. Ele vai vir, vai aplanar, vai nivelar, e toda a carne vai ver o quê? A salvação de Deus. Que é quem? Jesus. Muito bem. Volta só um pouquinho para mim, Cláudio. Porque ficou meio dislexo uma coisa da outra. Isso. Volta no 4. Conforme está escrito no livro dos palavras do profeta Isaías, falando de João Batista: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, direitai as suas veredas. João Batista. Sim. Todo vale será aterrado, nivelado, todos os montes outeiros, os caminhos tortuosos serão notificados, e os escabrosos aplanados. Anuncia isso. 6. E toda a carne verá a salvação de Deus. Toda a carne vai ver o quê? Jesus. Muito bem. Verso 7. Dizia, pois ele às multidões que saíam para ser batizados. Olha como João Batista era diferente, mesmo. Irmãozinho, vem para o Senhor Jesus. Vem para a igreja. Vai ser uma bênção. O que ele falava? Raça de víboras. Isso é pregar o evangelho do arrependimento. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Que ira vindoura? A justiça de Deus, irmãos, que está definida para todo homem pecador. Gente, a pessoa não vai para o inferno porque ela é má, não entenda isso. Mal todo mundo é. Crente, não tem homem bom, não é isso que a Bíblia fala? O inferno existe por causa do que, irmãos? Da ira de quem? De Deus. Inferno não é para homem mau. Porque homem mau são todos. O inferno é a ira de Deus sobre o homem que não crê, que não recebe a graça de Deus. Irmãos, o homem não vai para o inferno porque é bom, é porque rejeitou a graça, é só por isso. E ele se mantém de quê? Debaixo do quê? Da ira de Deus. Qual que é a ira de Deus? Aonde que foi criada a ira de Deus? Que lugar? No Éden. Quando Deus olhou para Adão e falou: agora a partir de hoje, irmãozinho, enxada na mão e morte para frente. Toca o barco. A ira de Deus. Não é isso? Não é ali que entrou a ira de Deus no mundo? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, fez o quê? Decidiu o quê? Dar mais o quê? Mais uma oportunidade. Você quer receber? É céu. Não quer? Continua indo para o inferno. A ira continua do mesmo jeito, não mudou. Então é isso que ele está falando. Aí João Batista olha para aquelas pessoas que estão aceitando e fala assim: raça de víboras, quem nos induziu a fugir da ira vindoura? Quem que trouxe vocês aqui? Vocês estão arrependidos de verdade? Glória a Deus, vem batizar. Agora pode vir batizar aqui. É isso. Olha como é que ele chama as pessoas: raça de víbora. Irmãos, o evangelho de verdade é o evangelho que apresenta o homem
O homem só vai se convencer de verdade a Cristo quando ele entender de verdade quem é Cristo. Cristo é aquele que vai te dar bênção, que vai fazer isso, que vai te dar dinheiro, que vai transformar a sua vida. Não, irmãos. Cristo é aquele que mostra que você, em Cristo, é capaz de sair da ira de Deus. Se você não mostrar isso para as pessoas, elas nunca vão se arrepender plenamente, irmãos. É um evangelho falso, é um evangelho que não traz profundidade, reflexão. É uma religiosidade. E nunca vai haver um arrependimento profundo. Por isso que João Batista está fazendo o quê? Ele prega o evangelho do quê? Do arrependimento. Ou seja, um evangelho que leva as pessoas a refletir de fato quem elas são. Pecadoras diante de Deus, perdidas, que precisam ser arrependidas. Então é isso que ele está falando. E olha como que ele trata as pessoas. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Uma pergunta. Verso 8. Vou adiantar, para senão a gente não termina. Olha o que ele fala para eles. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que ele está querendo dizer? Ele está pregando o evangelho aonde, irmão? Vizinhança do Jordão. Eles eram o quê? Judeus, certo? E o que os judeus gostavam de se dizer? Que eles eram o quê? Filho de Deus. Pai, está tudo certo, nós somos herdeiros da promessa. Nós somos filhos de Abraão. Mesmo com uma vida toda terrível, pecado em cima de pecado, mas eles se achavam que nós somos filhos de Abraão. Nós praticamos as orações, nós damos dízimo, nós conhecemos a Torá, nós vamos na igreja. Então para eles já estava bom. Mas o que João Batista estava pregando? Arrependei dos vossos pecados. Ele fala, produzir o quê? Frutos o quê? Dignos de arrependimento. Irmão, se o cara recebeu o evangelho, começou a ir na igreja, falou que é crente, mas não mudou a vida, alguma coisa está errada. Olha o que ele vai falar. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, porque qual que era a conversinha entre eles mesmos? O que ele está querendo dizer? Será que a gente precisa mesmo desse evangelho? Nós já somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da promessa. Será que a gente precisa mesmo desse arrependimento aí? Que o João Batista está falando? Aí ele vai falar o seguinte: porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. João Batista pega as pedras que estão lá no chão lá e fala, está vendo? Se Deus quiser fazer filhos de Abraão dessa pedra que ele faz. Então não é porque vocês são filhos de Abraão, vocês são judeus, que vocês estão bonitos no pedaço. Não é porque vocês são filhos, não é porque vocês são judeus, não é porque vocês têm a promessa. É igual Jesus falou lá para Nicodemos, fariseu, né? Lá da alta elite, chegou para Jesus: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Jesus falou para ele: olha, se você não nascer de novo, tem como. Importa-vos nascer de novo. É a mesma coisa que João Batista falou. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, não adianta ser filho de Abraão. Eu quero de vocês frutos dignos de arrependimento. E aí eles queriam saber o que é isso. Verso 9. E aí, o verso 9 vai falar aquilo que a gente está falando lá. E também está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que ele está querendo dizer? O machado à raiz das árvores. Está aqui. É só cai no ar. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não acha que você é herdeiro da promessa, que o céu está guardadinho para você não, irmão. Não tem nada disso não. Vai haver o quê? Separação. Por isso que Jesus vai vir para quem? Os judeus.
Porque eles não creram. Eles estão se baseando no quê? Nós somos filhos de Abraão, nós somos judeus, povo escolhido. Deixa Jesus para lá. É isso que eles estão pensando até hoje. Só que o machado está na árvore e vai ser cortado. E aquele que se não dobrar, como é que faz? Já era. Mas também tem um povo judeu que não vai ser salvo. Exatamente. E nós, né? Irmãos, A salvação individual. o judaísmo não garante o céu. Né? O que garante o céu é crer no Senhor Jesus. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por, ou é por Jesus, ou não é pelo Antigo Testamento, não é por Abraão, não é por Moisés, não é por ninguém. É por Jesus. Tá? 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos, pois, fazer? Então ele falou, o que nós temos que fazer? Muito bem. Respondeu-lhes, verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Olha o fruto digno de arrependimento aí. Por quê, irmãos? Porque eles viviam lá no cenário opressor. Quem tem, quem não tem, passa fome e morre. Um abraço. O importante é eu ser religioso e filho de Abraão. Mas não se conduía com aquele que estava necessitando, com o órfão e a viúva. Por isso que Jesus veio falar, a verdadeira religião é o quê? Qual é a verdadeira religião? Atender o quê? O órfão e a viúva. E se manter o quê? Incontaminados com esse mundo. Não é isso que Jesus falou? Não adianta você ser judeu, fariseu, mestre da lei, se você não olha para o outro. Não adianta, Jesus falou isso aqui. João Batista, irmãos, por que João Batista é o precursor de Jesus? Olha, ele está falando a mesma coisa, não está? Antes de Jesus, não é isso que ele está falando? Ele está preparando as pessoas para algo novo. Esquece a religião, arrepende-se dos seus pecados e converta-se ao Senhor. É isso que ele está ensinando. Não adianta você estar religioso, em frente ao templo, rezando, fazendo isso, fazendo aquilo, e o mendigo morrendo de fome do lado. Então o que ele está ensinando? Quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tiver comida, faz o mesmo. Essa é a verdadeira religião. Muito bem, vamos correr. Verso 12. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram, mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, verso 13, não cobrei mais do que o estipulado. O que acontecia com o publicano? O publicano era o quê? Cobrador de impostos. O publicano era alguém separado do Império Romano, na região da Galileia, para cobrar os impostos. Só que é o seguinte, o publicano tinha taxa de imposto. Mas ele não cobrava só a taxa do imposto. Ele cobrava a taxa do imposto, cobrava a taxa de quem? Dele também. Então vamos imaginar, se a taxa era R$100, ele cobrava 150. 100 ele mandava para o Império Romano e 50 ficava para quem? Para ele. Lembra do Zaqueu, não? Quem que lembra do Zaqueu? Zaqueu era um homem o quê? Muito o quê? Rico. Por isso que quando ele encontra com Jesus, Jesus entra na casa dele, ele olha para Jesus e fala assim, ó, se eu defraudei alguém, vou dar o quê? Metade de tudo que eu dei agora, eu vou dar. Porque ele sabia que tudo que ele tinha era o quê? Roubado. Zaqueu. Jesus falou, hoje entrou salvação nessa casa. Não é isso? Zaqueu, muito bem. Então o que ele fala? Não cobrei mais que estipulado, filho. Não tem problema você ser publicano. Você não pode acharcar, tirar mais do que aquilo que é justo. 14. Também soldados lhe perguntaram, funcionário público, e nós, o que queremos? Faremos. E eles lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentais com o vosso soldo. O que o soldado fazia? O publicano ia lá e cobrava imposto. Aí cobrava algo que a pessoa não conseguia pagar. Aí o cara falou, não tem como pagar. Só se eu vender minha terrinha, minha casa, não tem como pagar.
Aí sabe o que o publicano fazia? Chamava o soldado. Vem cá, falou que não vai pagar. Ah, não vai? Não. Falsa denúncia. Faz uma denúncia falsa aí, que agora... A falsa denúncia era o seguinte, ou era prisão ou era morte, irmãos. O soldado ia lá fazer uma falsa denúncia. Aí o que a pessoa fazia? Melhor eu vender minha casa, pagar, porque senão eu vou ser morto. Então, eles eram aquele colu ali, entendeu? O brincando chamava o soldado inventava uma historinha e falava: você vai pagar ou você vai preso? Não vou pagar. Era esse o cenário que estava acontecendo ali. Então, João Batista vai mostrar o quê? O arrependimento é algo que vai, não é, irmãos? E aí você pode pensar assim, isso aqui é coisa do cotidiano. Não, irmão. O mundo espiritual se confunde com o material. Como que você quer ser alguém espiritual se no seu comportamento diário você é alguém demoníaco? É isso que João Batista está ensinando para as pessoas. Não adianta você dizer que você é espiritual, vou na igreja e tal, mas o seu comportamento cotidiano é demoníaco. É do diabo, é isso que vocês têm que fazer. O arrependimento, o batismo, não é para dizer para vocês que vocês mudaram de crença. O batismo é para vocês se arrependerem das suas ações. E a mesma coisa, irmão, o batismo hoje de crente, o cara vem para a igreja e tal, aceita Jesus, vai lá, se batiza. Mas a vida dele não mudou nada. Continua do mesmo jeito, as mesmas ações. Adiantou alguma coisa? Não. Verso 15. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo? Aí o povo falou: olha esse homem, ele fala bem, é isso, ele ensina. Então, será que não é ele Jesus? Será que não é ele o Messias? Será que não é ele o prometido de Deus? 16. Disse João a todos. Irmãos, João, naquela situação, podia mudar de ideia. Ele falou assim: ó, o negócio está começando a ficar bom para mim. Eu já estava achando até que eu sou Cristo. Acho que eu vou, vou aproveitar. Mas João Batista, irmãos, era alguém que tinha um ministério muito importante. E a gente vai ver isso agora no final. Mas ele diz assim: eu, na verdade, os batizo com água. Mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará. Eu batizo com água. Aguinha, tudo, batizou, arrepende, tal, beleza. Já é alguma coisa? É. Mas vem aquele que vai batizar com algo que é muito maior que a água, que é o quê? O Espírito Santo de Deus. Só com o Espírito Santo? Com o que mais? Que fogo que é esse, irmãos? Agora que eu quero ver. Juízo. Consumidor. As pessoas têm um probleminha com esse texto. Principalmente os neopentecostais. Não vou nem falar de igreja. Eu sou batizado com Espírito e com fogo. O fogo é para virar piruleta, dar mortal e rodar e falar em língua e... Tá vendo o que é uma má interpretação? Como que eu sei que esse fogo não é isso? Como que eu sei? É que qual que é o problema das pessoas? Elas não lêem a Bíblia. Elas só lê aquilo que é interessante para elas. Vamos seguir o texto, 17. A sua pá, ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher trigo no seu celeiro. Porém, vai fazer o quê? Queimará a palha e o fogo extinguido. Qual fogo é? O povo acha lá que o fogo é coisa boa. Não, irmão. Jesus veio para batizar com o Espírito. Isso é de Deus? É bom? É bom. Só que Deus é justo e o fogo é o fogo que? Consumidor. Olha o texto explicando. A sua pá ele tem na mão. O que é a pá? É onde Jesus vai levar. A sua pá ele tem na mão.
para limpar completamente a sua eira. Recolher o quê? O trigo no seu celeiro. O que ele vai fazer? O que é bom vai para onde? Para o céu, não. O que é bom é para o celeiro. É o trigo. O outro é o quê? É o joio. E o que vai acontecer com o joio? Queimará a palha, o joio em fogo o quê? Inextinguível. O que é o fogo inextinguível? Que nunca apaga. Está na onde? No inferno. Só para refletir uma coisa importante, viu, gente? Servir a Cristo não é brincadeira, não. Servir a Cristo não é, eu me converti, eu sigo a Cristo. Irmãos, você tem que estar disposto a entender o seguinte: ou é celeiro, ou é fogo inextinguível. Tem uma responsabilidade muito grande. Ser batizado quer dizer isso. É desfrutar do Espírito? É. Mas é sofrer as consequências também daquilo que Deus tem. Por isso que é batizado com o quê? O Espírito com fogo. Está vendo o texto? Está explicando. Não tem nada de língua, não tem nada disso daqui. Caminhando para o fim, irmãos. Assim, pois, com muitas o quê? Outras exortações anunciaram o Evangelho ao povo. Irmão, Evangelho é anunciado com o quê? Exortação, irmãos. O Evangelho que não exorta, o Evangelho que não mostra o pecado, que não leva a pessoa ao arrependimento, não é Evangelho. Podia ter outro nome. É meio Evangelho, é parecido com o Evangelho, mas não é Evangelho. Porque o Evangelho é o que causa transformação, arrependimento. Se isso não é ensinado, não é falado, não é Evangelho. E esse é o problema da igreja atual. Não tem mais. Que buscar arrependimento é só vir para a igreja, esperar a bênção, o dinheiro, está tudo certo. As pessoas são levadas a esse tipo de engano. Como que João Batista? Como que funcionava? Assim, com poucas exortações. É isso que o texto está falando? Assim, pois, com muitas outras. Olha, gente, ele já tinha sentado um porrete no povo. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Quer se arrepender? Vem para Jesus. Muitas exortações, muitas. Mas, verso 19, Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, e aqui quero chamar a atenção dos irmãos. Irmãos, João Batista tinha ministério. João Batista pregava o Evangelho, falava do arrependimento, pagava o preço, não estava nem aí. Olha o que ele diz o texto. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, quem que era Herodes mesmo? Quem que se lembra? Isso. Agora você pensa bem, se um pastor daqui normal chegar lá em Brasília, meter o dedo no nariz do presidente e falar para ele assim, seu pecado é esse. Não, imagina, não, isso, não, mas imagina a consequência. É isso que eu estou querendo dizer. Sabe o que ele fez? Herodes tetrarca sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão. O que estava acontecendo? O Herodes foi lá e casou, pegou a mulher de quem? Do irmão, que era sobrinho dele também. Aí o João Batista foi lá e falou assim, não, está errado isso aí. Não é assim não. Foi lá e repreendeu ele. Não só por isso, mas por quê? Por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito. João Batista foi lá, meteu o dedo no nariz dele, falou tudo, e falou, é assim. E aí eu fico imaginando, né, gente, que tipo de discípulo, de crente que é esse? Será que existe hoje? Se existir, é 0,0000001. Quase não existe. Mas João Batista ele preferiu o quê?
Ser obediente, irmãos. Eu nasci para pregar o Evangelho, para anunciar o reino e para, se for o caso, mostrar o defeito e pagar o preço da morte por isso. Então, o que aconteceu? Verso 20. Acrescentou ainda sobre todas as lançaram João no cárcere. 21. Foi lá e meteu João Batista no cárcere. Vai até o 20. Concluindo, o que aconteceu com João Batista depois? Quem sabe? Cortaram a cabecinha dele e mandaram ele. Cabeças vão rolar. Por causa do quê? Falar a verdade. Falar o que é certo, pregar o evangelho, viver uma vida segundo a vontade de Deus. Irmãos. A verdade dói, mas é a verdade, né? E a questão é essa. Que modelo de cristianismo que é vivido hoje? E a gente precisa fazer essa reflexão. Em dois momentos. Não existe seguir a Cristo sem arrependimento. Segunda lição. Não importa quem você é, se é filho de Abraão, se você é presidente, se é filho da cidade, se é o filho do prefeito, não importa. A sua condição não muda. A transformação que precisa existir é a partir de Cristo. E em terceiro, nós precisamos seguir Cristo até as últimas consequências. Ah, mas as pessoas não vão gostar de mim. Ah, mas fulano vai falar que eu sou isso. Ah, ciclano isso. Ah, tá. Irmãos, importa agradar a Deus. Será que João Batista agradou a Deus? Ah, agradou. Quando a cabeça de João Batista estava sendo cortada lá, Deus estava se enchendo de muita alegria. Ah, porque João Batista estava morrendo? Não. Porque ele sabia que João Batista estava fazendo a vontade dele. Por isso que diz lá, né? Agradou o Senhor, quando Jesus estava lá na cruz, agradou o Senhor o quê? Moê-lo. Ah, Jesus se agradou de ver Jesus. Deus se agradou de ver Jesus na cruz. Não, irmãos. Deus se agradou de ver o comportamento e a obediência de vida. É o que Deus se agrada na minha e na sua vida. Não pense que Deus vai se agradar tanto, você vir na igreja todo domingo, fazer ações bonitas, louvar, ter uma vida religiosa e tal. Isso é parte, faz parte de alguém que manifesta uma vida cristã. Mas o que Deus se agrada de verdade é de um coração arrependido e de alguém que manifesta a obediência a Deus em toda e qualquer situação. E isso agrada a Deus. Então nós, como igreja, precisamos buscar ver isso. E eu quero terminar, falando do exemplo de João Batista. É um grande exemplo a ser seguido por nós. Uma trajetória curta, mas que trouxe ensinamentos profundos que a gente precisa viver como cristãos. Amém? Amém. Dá para deixar uma mensagem aí do Salmo 63, 10, 11? Salmo 63, 10, 11, pela vida. Eu tinha um outro aqui, mas acabei de esquecer. Mensagem para todos nós. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Volta no 10. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. 11. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu acho que Salmo 63 é Salmo de Davi. É Salmo de Davi? Né? Qual que é o título dele que está aí? O título do Salmo. Hã? O do Davi estava no deserto de Judá. Ah, no deserto de Judá. Está falando da proteção dele, né? Olha lá, o rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se, pois se tapará a boca dos que preferem mentira. Ele estava sendo perseguido, né, pelo exército de Saul, e eles estavam tentando prender Davi enquanto ele estava no deserto. Né? Mas aí deve ter um contexto maior que vai explicar isso aí.
Vamos ficar de pé? Vamos orar?